Olá pessoal, me chamo Emily Souza. Olá pessoal, me chamo Arthur Azaf. Hoje estamos apresentando o primeiro episódio do podcast Código Rosa. Estamos falando sobre o assunto do assédio moral. Estamos aqui com a Natália, advogada, e é especialista no direito do trabalho. Boa tarde, gente. Eu me chamo Natália, tenho 29 anos, sou advogada há em torno de 8 anos. Há 10 anos eu atuo na área do direito do trabalho. Meu primeiro contato com o direito do trabalho foi na universidade, né? É uma matéria que eu me encontrei, mas logo após isso eu prestei um concurso para estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e aí comecei a estagiar, né, na 25ª Vara com a doutora Maria Eulália. E ali foi meu primeiro contato com essa matéria e até hoje eu tô aí firme nela, atuando nesta área. Puxando esse gancho, nós gostaríamos de saber como foi esse processo de adaptação na profissão. Se teve alguma dificuldade, alguns problemas que você enfrentou durante essa trajetória? Desde muito nova, desde criança, né? Minha mãe fala que eu queria ser advogada. Então eu já entrei na universidade com muitas expectativas, né? Então sempre pesquisei muito sobre o que um advogado faz, sobre outras possibilidades que a graduação em direito dá, né? Porque não necessariamente quem faz direito é advogado. O direito ele passa por diversas outras profissões, juízes, delegados, investigadores, então é um leque muito grande. Então, o meu primeiro contato, na minha primeira impressão quero ser sim advogada. Mas quando a gente se forma, a gente percebe que a prática, ela é muito diferente da teoria. Essa foi o meu primeiro baque, né? Foi meu primeiro susto, vou dizer assim. Eu tive a sorte de ter mentores que me ajudaram na minha caminhada, mas ainda assim a gente sofre muita dificuldade, a gente sofre com insegurança, porque a gente está lidando com o direito de outra pessoa, é a dor de outra pessoa. Então esse foi o meu maior embate, né? A gente tem uma responsabilidade de entregar uma efetiva resolução de um problema para uma pessoa, só que do outro lado a gente enfrenta muita burocracia, o procedimento não é fácil. A gente fala processo, porque de fato é um processo, né? Nós passamos por fases até que chegue a entrega daquilo que o cliente procura. Entendeu? Então esse foi o meu maior embate na profissão no início dela. E eu queria perguntar a você, como mulher, como foi para competir no mercado em que a maioria são homens? Você sofreu muito preconceito? Sim, nessa área, apesar de não parecer, as mulheres elas estão se tornando maioria, mas ainda assim ela é uma área muito, vou colocar a palavra machista. Ela é sim. A gente percebe isso quando, por exemplo, eu vou fechar um contrato. Eu fecho um contrato, mas em compensação, o Dr. Thiago que está me acompanhando, ele fecha um contrato com muita mais facilidade do que eu. Porque as pessoas, elas parecem que elas têm mais confiança quando se trata de um homem falando do que quando é uma mulher. Então, nessa área, em uma audiência, a gente percebe a forma que a gente é tratada de forma diferenciada. No trato com um cliente de uma empresa, a gente percebe que o cliente, ele dá mais validade quando um homem está falando do que quando eu, que sou mulher, estou falando, uma mulher negra ainda. Então, sim, existe muito isso, apesar das mulheres serem maiorias, elas são muito desvalidadas, desvalorizadas nessa profissão. Aproveitando isso, uma dúvida que me veio à mente é em relação a lidar com esses casos onde outras mulheres sofrem algum tipo de preconceito, algum tipo de assédio. Isso acaba afetando você como profissional de alguma forma, até gerando identificação por parte da mulher? Sim. O papel do advogado, a gente tenta não se envolver emocionalmente no caso daquele cliente, mas chega muitas vezes casos em que não tem como.
né? São casos de abusos, fugindo um pouquinho, mas tem casos em direito de família, em que mulheres sempre estão em uma situação que elas estão sofrendo, sempre. E especificamente no direito do trabalho, de fato, o assédio moral é o que mais caracteriza ali a diferenciação entre mulheres e homens no sofrimento. Mas, por quê? A mulher ela fica grávida, a mulher tem períodos do mês que ela tem mais dificuldade na produtividade. Então, nesses casos em específico, em relação a assédio moral, as mulheres elas sofrem sim um pouquinho mais, tá? Então a gente tenta, como profissional, não se envolver emocionalmente, porque a gente tem que estar com a nossa razão plena para conseguir defender essa mulher agindo com os meios legais possíveis, não por emoção, mas por razão, para que a gente atinja um objetivo, que é levar a uma possível indenização, levar a condenação da empresa em reparar algum dano causado nessa pessoa. Entendeu? E dentro da lei, o que pode ser considerado assédio moral? O assédio moral, na verdade, o que é um assédio moral? O assédio moral é toda conduta, gesto, né, ou palavra que traz uma angústia a um trabalhador, uma desvalorização no trabalhador. Então, a legislação, ela não traz um conceito sobre assédio moral. A gente tem esse conceito através do CNJ ou doutrinadores, que são pessoas que escrevem os livros, né, para nós advogados. Então, o assédio moral, ele é caracterizado no ambiente jurídico por isso. São condutas, gestos ou atitudes abusivas contra um trabalhador que vai ferir a autoestima dele, né, vai desvalorizá-lo e vai trazer um sentimento de angústia para ele. Certo. Perante a lei, como seria a melhor forma de lidar com isso? De lidar com esse assédio sofrido na empresa, sendo um assédio constante, algo que acaba afetando até a mentalidade da mulher. Qual seria a melhor forma de lidar com isso? Tá. Se uma mulher ela tá sofrendo assédio moral, é importante um ponto, tá? O assédio moral, ele é caracterizado por condutas reiteradas. Não é uma conduta isolada. Então, vou dar um exemplo. Essa mulher, ela é constantemente excluída ou ela é constantemente ofendida, né? Ela tem sofrido com uma sobrecarga de trabalho, ou, ao contrário, tiram dela o trabalho dela e deixam ela ociosa, e ela pensa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Então, por ser condutas reiteradas, o assédio moral, ele tende a ser diferente do dano moral. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que pode ser feito? Se uma pessoa está sofrendo com assédio moral, primeiro, ela tem que tentar registrar e coletar o maior número de provas possíveis, tá? Quanto mais provas, melhor. Por escrito, melhor. Se ela tem o contato com o agressor dela, tente manter este contato por e-mail, se possível, tá? Quando ela for conversar com este agressor, tente sempre conversar na presença de testemunhas. Outro ponto, procure o RH da empresa ou os canais de denúncia que essa empresa tem. Se não resolver, procure o sindicato, procure o Ministério do Trabalho. Tente procurar ajuda psicológica e também um advogado de confiança. Esses são os meios da gente lidar por hora com um assédio moral. Não tem na legislação nada que defina, que traga uma definição clara sobre o que deve ser feito. Não, o que a gente faz é coleto as provas, levo no meu advogado de confiança e ele vai ajuizar uma ação para pedir uma indenização contra a empresa que está tendo esse ato abusivo. E a justiça, ela paga algum valor para a pessoa? Ela denunciou o assediador dela e ela acaba sendo mandada embora, a justiça dá algum valor para ela? Na verdade, assim,
a Justiça do Trabalho. Quando você faz uma reclamação trabalhista, ajuiza uma ação trabalhista, você vai ajuizar contra a sua empresa, a empresa que você trabalhou. Então, se você te reunir provas, né, suficientes para o juiz entender que você sofreu esse tipo de ação abusiva, a justiça, o juiz, ele vai dar uma sentença condenando aquela empresa a pagar uma indenização para esse trabalhador que sofreu esse tipo de assédio. A empresa, ela pode sim responder na justiça, como eu falei, a pagar uma indenização àquela trabalhadora. A indenização pode chegar de 50 a 100 salários mínimos, né? Ou também a empresa ela pode ser denunciada no Ministério do Trabalho, informando essas atitudes que a empresa tem, né, que são abusivas. Eu vou colocar aqui um ponto que nós não entramos. O assédio moral, ele também tem duas faces. A primeira é o assédio organizacional, quando a própria empresa ela tem uma cultura abusiva. Então, por exemplo, tem empresas de telemarketing muito famosas em que elas obrigavam os trabalhadores a falar assim, a pedir autorização para ir no banheiro, ou pedia metas que eram impossíveis daqueles trabalhadores de bater aquela meta. Isso é uma organização, é uma cultura abusiva e que caracteriza um assédio moral coletivo. Existe também o assédio moral que é diretamente direcionada a uma pessoa. Olha, determinada pessoa, eu não gosto dela, então eu vou excluir ela, eu vou colocar um apelido nela, eu vou criar boatos sobre ela. Então, nos dois casos, a empresa ela vai ser responsabilizada. Na questão organizacional é muito grave, porque adoece toda uma sociedade, inúmeras pessoas. Obviamente, o assédio contra uma determinada pessoa também é grave. Em ambos os casos, os trabalhadores devem recorrer a um advogado de sua confiança e este advogado ele vai entrar na Justiça do Trabalho pedindo a indenização correspondente. Os trabalhadores podem também procurar o sindicato para que o sindicato tente procurar a empresa para que adote medidas de conscientização, né? Crie canais de denúncia seguros, tente criar um ambiente saudável para aquelas pessoas que trabalham, tá? Um ponto também que eu acho importante a gente falar é quando uma pessoa ela sofre assédio moral e ela está angustiada, está ansiosa, é importante ela procurar um advogado para ela não pedir demissão, porque se ela pede demissão, ela perde os direitos que ela tem. Então, quando ela procura um advogado, o advogado ele vai ajuizar uma ação de rescisão indireta para que ela consiga receber todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho dela. Certo. Então, como você explicou, existe o assédio moral na visão da lei, mas como podemos diferenciar o assédio moral do assédio sexual causado pela empresa? No ambiente empresarial, no ambiente onde existe esse ato. O assédio moral, ele é por questões, vamos colocar, psicológicas, tá? Então, é uma agressão, é uma exclusão, apelidos pejorativos, né? Já o sexual, ele é com conotação mesmo sexual. Então, é um toque, é um convite para algo a mais. Tem essa diferenciação. O assédio sexual, ele sempre vai levar para algo além sexualmente falando, entendeu? É essa a diferença. Quando a gente fala de assédio moral, é um colega que coloca um apelido em você, ou que ele te exclui, ele não te faz convite para as festas da empresa, o seu superior não faz, ou se o seu superior te dá tarefas além daquelas que você tem, mas ele te dá uma sobrecarga. Ele quer te causar uma angústia. No assédio sexual, a diferença o objeto é sempre com conotação sexual. É um toque no seu corpo, é um convite, é palavras obscenas. Então, o que diferencia é isso. Não dá para misturar o assédio sexual
com o assédio moral. Os processos são muito diferentes ou são um pouco parecidos? São diferenciados porque o objeto é diferenciado. Então a gente tem que ter muita clareza quando a gente fala de assédio moral. O assédio sexual, ele pode evoluir para um caso até de, vou colocar, estupro, um caso muito grave, né? O assédio moral não. O assédio moral pode ser entre pares. Eu te excluo, eu debocho de você, eu te deixo ocioso, eu não falo com você, eu não faço convites com você, eu não tenho comunicação com você. O assédio sexual que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho é quando um superior hierárquico ou um colega par seu, do mesmo cargo ou mesma função, ele toca no seu corpo, ele te convida para ter relações sexuais, ele fala do seu corpo. Então percebe que aqui no sexual tem uma conotação de falar do seu corpo, te seduzir, te tentar coagir, né? Muitas mulheres são coagidas, se você não fizer tal coisa comigo, você vai ser mandado embora, dispensado. Lá no escritório a gente tem um caso de uma moça que ela recebia mensagens horríveis do rapaz, do superior dela, convidando ela para ter relações sexuais, para encontrar ela, para eles fazerem não sei o que, né? E coagindo ela, se você falar que eu te falei isso, eu vou te mandar embora, porque eu sou seu chefe. Então, o assédio sexual é sempre com conotação sexual. O assédio moral é tudo aquilo que traz ao seu psicológico. Uma angústia, uma estima baixa, você se sente desvalorizada, você acha que você não é capaz, você fica perdida. Por que isso está acontecendo comigo? Traz ansiedade, depressão, que a depressão pode levar a pensamentos suicidas. No assédio sexual, também pode te levar a ansiedade, depressão, com pensamentos suicidas, mas aqui é sempre com a conotação do corpo da mulher, do toque, do sexo. Quando a pessoa que sofreu assédio moral ela é de menor e é jovem aprendiz, né? Como é que ela age nesse meio? Um procedimento ele não vai mudar se a pessoa é menor de idade ou maior de idade. Ela vai ter os mesmos direitos da pessoa que é maior de idade. Então, é o mesmo procedimento. Busque um advogado. Se você está sofrendo danos psicológicos, procure ajuda de um psicólogo. E esses profissionais, eles vão te direcionar para conseguir as indenizações competentes, buscar criar canais de comunicação com a empresa e que a empresa crie canais seguros de denúncia. E você trate também, se cure disso, porque o assédio moral, ele acaba te trazendo prejuízos na esfera da sua vida pessoal. Então, lá na sua casa, você vai ter a sua ansiedade, você vai passar na porta do trabalho, aquele menor de idade ou o maior de idade vai começar a sofrer palpitações. Então, também é importante a questão de um apoio psicológico nesses casos. Uma dúvida que eu acredito que muitas mulheres tenham, que é após a denúncia ser feita, existe alguma forma da mulher se prejudicar ao procurar outros empregos? Fica algum tipo de histórico de denúncia por parte dessa mulher que ela pode se prejudicar? Não deveria ficar, tá? E as denúncias, em tese, elas deveriam ser anônimas, canais de denúncia anônimos, né? Para preservar a imagem dessa mulher, dessa vítima, para que ela não tenha a honra dela manchada ou ela seja desacreditada perante os colegas e aquela organização. Então, em tese, não deveria. Se a pessoa ela fica marcada, ela tem que recorrer novamente à Justiça do Trabalho, porque no final é a Justiça do Trabalho quem vai fazer, né, dar as condenações, as indenizações, as multas,
decorrentes dessas atitudes das empresas. E você já pegou algum caso que a mulher sofreu com isso por anos e só depois ela foi denunciar? Já, porque geralmente, quando a gente fala da área de direito do trabalho, o direito do trabalho, ele está lá amparado na Constituição Federal, artigo 7º e 6º, porque é algo importantíssimo para a sociedade, obviamente, e todo trabalhador tem o direito de estar trabalhando em um ambiente sadio. Por outro lado, quando nós falamos de trabalho, a gente tem aquilo, é uma contraprestação. Eu dou a minha mão de obra para, em troca, eu receber um salário. E se nós buscamos receber um salário, é porque nós precisamos disso. Então, muitas vezes, as mulheres, elas aguentam por anos determinada situação, porque elas têm filhos para cuidar, ela tem uma casa para manter. Então, em tese, ela imagina que o prejuízo dela vai ser menor ela sustentar esse tipo de ambiente hostil do que ela largar o emprego e ela acabar passando por outras dificuldades. Então, sim, é muito comum que mulheres passem por essas situações há anos a fio. Então, antes da gente finalizar, você gostaria de compartilhar algo a quem está nos ouvindo? Alguma indicação, alguma história, alguma frase, alguma motivação para essas mulheres? Bom, o que eu tenho para falar é que não desistam, procurem ajuda, procurem profissionais que vão te auxiliar, né, neste problema que tem que ser resolvido, e também as empresas que elas se conscientizem, que elas criem uma conscientização coletiva, né, entre os trabalhadores, entre os gestores, que de fato criem canais de comunicação e de denúncia efetivos, porque muitas vezes tem até um canal de denúncia, só que você faz a denúncia e ela não vai para frente, ela não prospera. Então, criem, de fato, canais de denúncias efetivos em que possam amparar essas pessoas, né? Trazer também um apoio psicológico a esses trabalhadores, porque isso desenvolve para fora do ambiente de trabalho. Muitos casos, a gente vê pessoas que acabam sofrendo por anos a fio em um assédio moral, entram em um quadro de depressão e têm pensamentos suicidas quando não concretizam esse tipo de pensamento. E é muito triste. Este é um problema que deve ser falado constantemente, porque muitas vezes é velado, a gente não sabe que o nosso colega está passando por determinada situação. Até às vezes ele nem imagina que o que ele está passando é um assédio moral. Então conversem, compartilhem, procurem ajuda em um profissional para te auxiliar neste problema. E nós também ficamos muito felizes de ter você aqui participando desse projeto. O Código Rosa, ele é com foco informativo, então ter a sua presença aqui para responder dúvidas que muitas outras mulheres têm, por muitas das vezes não terem acesso a informações que elas realmente precisam no processo de denúncia, num processo psicológico, num processo de como lidar nesses meios. Então a sua presença aqui foi fundamental nesse projeto. E nós acreditamos que essas informações serão levadas a mulheres que realmente possam aprender e possam praticar essas indicações que você deu. Então, nós ficamos muito felizes no Código Rosa em receber você. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu?